pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no quintal de casa com as minhas plantinhas lindas. E hoje o tema, pessoal, é plantas de sol pleno, gente. Eu quero mostrar todas elas e vou dizer, hein, gente, a maioria das plantas de sol pleno são floridas, tem flores, né? E deixam ainda mais lindo o quintal da gente. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem aí, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E também quero desejar que Deus venha abençoar o seu dia, muita chuva de bênção para o sol. E aqui na nossa cidade hoje o dia tá azulzinho, gente, o sol tá azulzinho, olha só. O céu, né? Tá azulzinho, mas tá ventando muito, olha a minha tenda ali como é que tá. Tá ventando demais, gente. Até tira a capa do carro aqui, né, se não cuidar. Então, gente, eu quero fazer aqui um tour pelas minhas plantinhas de sol pleno. E deixa eu compartilhar com vocês, ó, as plantinhas de sombra. A maioria delas, né, são as plantinhas, são folhagens, né? Olha aqui como vocês podem ver, né? Aqui nesse canto, eu tenho várias folhagens, inclusive eu tenho que molhar aqui minhas plantas, né? Várias folhagens, gente. E a maioria delas aqui, ó, aliás, todas elas aqui são de sombra, né? Elas gostam de sombra, mas as plantinhas de sol são essas lindas aqui, gente, que sai um monte de flores, né? E essa daqui é a primeira plantinha que eu vou compartilhar com vocês, que eu também tenho que molhar hoje, dar um banho nela aqui. Que essas plantinhas que são de sol, a maioria delas também gostam de água, né? Algumas, como as suculentas, não, amam o sol e amam ficar com a terrinha seca, assim, ó. Né? Gostam de água uma vez por semana, né? E olha lá, tem algumas que é menos ainda, menos vezes por semana. Olha como elas são lindas, gente. Até as suculentas dão flores, né? A maioria das plantas de sol dão flores, olha só. Essa é a florzinha da nossa suculenta. Essa daqui, gente, sai uma haste floral, que inclusive eu fiz mudas da haste floral. Tá ali quietinha no cantinho, porque demora, né, sair as novas mudinhas. Então tem que esperar. Aqui, gente, eu tenho a minha rosa do deserto, que tá em época de dormência, né? Tem uma época que ela cai todas as folhas assim, ó. E fica assim feinha, mas depois ela vem lindas flores, gente. Vermelha, rosa, de todas as cores, né? Essa que eu tenho aqui é a vermelha, né? E olha, gente, como ela tá linda, maravilhosa esse crisântemo. Logo do ladinho aqui eu já tenho a minha dipladênia rosa. Também tá sem flores no momento. Essa eu vou ter que fazer um replante dela, gente. Porque faz tempo que eu tô percebendo que ela não tá mais florindo, sabe? Então, tô achando que a terra dela já tá sem proteínas, né? Então, eu vou trocar a terra dela, que ela vai fazer um replante, né? Replantar aqui minha dipladênia rosa. Eu tenho uma vermelha lá no muro. Olha que linda essa visão aqui desse crisântemo, gente, florido aqui, né? Eu tô esparramando ele pelo quintal. Aos pouquinhos, né? Pra ele deixar meu quintal aqui todo florido. E logo acima aqui, gente, eu já tenho o rabo de macaco, que ama o sol também. Gente, vocês acreditam que ele sai flor também? O rabo de macaco também sai flores, gente. Só que o meu ainda não tive essa sorte, né, dele florir. Tem aqui o aspargo logo acima aqui, gente. Olha que lindo, né? Ele dá essas frutinhas, também dá umas florzinhas brancas. E essas frutinhas aqui, gente, na verdade são sementes, né? Você pode tirar e plantar na terra que ele vai se reproduzir. Aqui eu tenho a calanchoe, que deu essa florzinha linda, maravilhosa. Olha o tamanhozinho do pé, né? E ela já tá assim, ó, com florzinhas, né? A calanchoe é uma flor que floresce quase o ano todo, né? A calanchoe. Abaixo aqui, gente, eu tenho a ixória, que também é uma plantinha que eu ainda não tive sorte de vê-la florir. Acho que eu vou fazer um replante dessa dipladênia. E no mesmo dia eu vou colocar um forte nela, né? E também vou colocar aqui na minha ixória. Pra ver se ela se, né, floresce, né, gente? Sai as florzinhas dela, são as florzinhas amarelas, coisa mais linda. Aqui do lado, gente, eu fiz uma muda aqui, ó, da minha dipladênia. Deixa eu arrancar esse matinho. Eu fiz uma muda dessa dipladênia. Se não me engano, essa da rosa. Ó, eu fiz 4 mudas, ó. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5. 5 com essas, né? Só uma pegou, gente. Então tem que fazer várias mudas, né? Pra você ter a sorte aí de uma pegar. Olha como é que ela tá grande já. Logo vou ter mais mudas aqui de dipladênia, né? Aqui do lado eu tenho a jiboia,
Que essa daqui, gente, é uma plantinha que suporta o sol e também suporta a sombra, né? Eu cultivo ela na sombra e no sol. Essa outra aqui, ó, eu não sabia que ela suportava o sol, eu acabei descobrindo, porque eu peguei uma muda que caiu do vaso e coloquei aqui, ó. E ela pegou, né? E aqui, pessoal, eu tenho o meu canteiro de rosas, que tá tampando aqui, o sol tá tampando agora, mas pega sol aqui a manhã toda. Olha que linda. Olha o tanto de rosas que estão se abrindo aqui, gente, devido ao sol, né? Porque elas pegam o sol. Passei aqui o veneninho para formigas e agora tá enchendo de novo as minhas rosas aqui, ó. Até a amarela tá saindo, gente. Olha que maravilhosa essa amarela, não vejo a hora dela abrir o botão. E já tá enchendo de novo de novas folhinhas. Consegui eliminar, gente, as formigas aqui do meu canteiro de rosas. Eu tava perdendo todas elas porque as formigas adoram rosas, né? Elas comem tudo, gente. Então tem que cuidar, tem que ficar de olho aí nas suas rosas. Olha aqui, gente, essa plantinha de sol. Ela brilha no sol, vocês estão vendo o brilho? Esse aqui é o lambari roxo. Que maravilhoso, né? Aqui também eu tenho a minha vinca, né? Cor de rosa. Olha, gente, que bonitinha. Aquela muda que eu ganhei da minha irmã, infelizmente, não pegou, né? Ela é um pouquinho mais difícil de fazer muda, né, gente? Aquela ela é diferente dessa outra vinca aqui, que é super fácil. Que cai uma sementinha no chão e ela mesma vai brotando por conta própria, né? Inclusive ali, ó, meu jardim tá cheio de mudas que não fui eu que plantei. Elas brotaram aqui por conta própria, né? Aqui a minha flor de Natal, gente, também já tá dando flores de novo, ó. Que na verdade no Natal não teve flores e agora tá dando flores. Eu não sei se foi plantado numa época diferente, então ela vai dar flores numa época diferente, né? Não sei se tem a ver isso, gente. Mas ela tá dando flores agora, em vez de ser no Natal. Foi diferente, né? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vou fazer um tour aqui no meu quintal, mostrando pra vocês todas as plantinhas de sol pleno que eu tenho aqui no meu quintal de casa. Já vai deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo para nos ajudar aqui no canal. Vamos começar então, pessoal, o nosso tour aqui, o nosso pergolado, que aqui eu tenho algumas plantinhas que eu cultivo na meia sombra, mas porém também pode ser cultivadas em sol pleno. Vamos começar por esse bonitão aqui, ó, que é esse cróton lindo, né? Maravilhoso, que eu tenho aqui. Eu conheci ele como cróton brasileirinho, né? Eu fiz, gente, algumas mudas dele e coloquei aqui no vaso, ó. Só que não deu certo. Até hoje não consegui, né, realmente fazer aqui uma muda que desse certo, né? Se vocês conta pra mim aí como que vocês fazem suas mudas de cróton, se dá certo. Olha só, aqui eu tinha enterrado aqui
com um pedaço de caule, né? Era um caule mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Enterrei aqui na terra, mas não deu certo. Até agora só tá a folha aqui, né? Como vocês podem ver. Mas a muda mesmo não saiu. Não sei se demora muito tempo, né? Pra sair essa muda, né? Mas até agora, infelizmente, não saiu a nossa muda de cróton. Eu vou até que escorar ele aqui com alguma galha, porque ele tá meio caído, né? Nosso cróton. Então esse é o cróton brasileirinho, que pode ser cultivado no sol pleno também. Aqui, pessoal, eu tenho esse eônio, né? Lindo, maravilhoso, que tá aqui no meu pergolado, que eu cultivo na meia sombra, né? Mas pode ser cultivado em sol pleno também. É porque eu não tenho muitos lugares aqui no sol pleno, gente. Tipo, pra deixar erguida minhas plantinhas, né? Teria que ter uma bancada, alguma coisa, né? Então as suculentas, gente, geralmente a maioria delas, né? Tem algumas também que não aceitam sol pleno, né? Gostam muito do sol pleno, né? Nas suas folhas. Tanto que deixam elas coloridas, ó. Aqui nessa parte do meu pergolado pega mais sol, né? Como vocês podem ver, as pontinhas delas já estão coloridas, gente. Minhas plantinhas de sol pleno. Gente, eu tenho aqui essa dracena que eu coloquei recentemente aqui no meu pergolado, porque a gente tá fazendo uma mudança no meu jardim, né? E eu tive que trazer ela pra cá. Mas, olha só o que aconteceu. Ela tava lá no sol pleno, né? Eu trouxe ela pra cá pra proteger e também porque ela tava plantada no chão, tive que mudar aqui pro vaso, né? E olha o que aconteceu com as folhas dela, gente. Eu não sei, tô com medo de perder a minha dracena, né? Eu cultivava ela no sol pleno e trouxe ela aqui pra meia sombra, né? Eu acho que ela não gostou muito, gente. Aqui, pessoal, é uma muda de camélia, que eu trouxe lá da minha sogra, também uma plantinha de sol pleno, né? Aqui ela tá na sombra porque é uma muda que eu plantei recentemente, né? Então eu tô deixando ela pegar bem pra depois mudar pro sol, né? Inclusive uma das mudas já se foi, ó, morreu, né? Tô deixando aqui só pra ela escorar a nossa outra, só pra ela escorar a outra, né? A gente não perder, não mexer ali na raiz. Então por enquanto ela vai ficar aqui até que a nossa mudinha aqui cresça bastante. Aqui também, pessoal, eu tenho a minha jade, que eu cultivo aqui embaixo do meu pergolado, que é assim, gente, agora de manhã, né, pega esse solzinho assim, ó, fresquinho, né, e à tarde dá sombra, né. Então a minha jade eu cultivo ela aqui embaixo, mas, pessoal, dá pra cultivá-la também no sol pleno. Antes eu cultivava ela no sol pleno, né, e ela ficava com as folhas meio amareladas, assim, na ponta, parecia que ficava até transparente. Então, quando eu quiser, eu posso estar mudando ela lá pro sol, né? Se eu precisar mudar ela pro sol, eu posso estar mudando ela lá pro sol. Mais acima aqui temos uma calanchoe. Também tem várias calanchoes aqui no quintal. Essa daqui tá na meia sombra. Mas eu tenho umas que são cultivadas ali no sol pleno, que eu já vou mostrar pra vocês, que estão lindas também, né? Tem um aspargo também, gente, cultivado em sol pleno. Aqui esse tá na meia sombra, né? Mas eu tenho um que eu cultivo no sol pleno, que pega sol direto nele, né? Aqui, pessoal, o rabo de macaco, que eu adquiri recentemente. E como lá, pessoal, tava embaixo de um sombrite, eu tô deixando ele se acostumar aqui com o ambiente, né? Mas eu acho que ele vai ficar aqui mesmo, né? Mas eu vejo aí em vários vídeos aqui no canal do YouTube, né? Aqui no YouTube, que muitas pessoas cultivam ele no sol pleno, gente. Ele é tipo de um cactus, né? Então os cactos geralmente gostam no sol pleno, né? Nas folhinhas dele. E tá aqui, todo lindão, o meu cactus. Muitos daqueles que acompanham aqui o canal, né, já viram esse tour aqui pelas nossas plantinhas aqui do quintal, né? E já sabem que eu cultivo elas aqui embaixo do meu pergolado.
eu tô mostrando essas florzinhas que também para você, né, que tá sempre aí acompanhando, para ver como está o desenvolvimento das nossas plantinhas. Aqui eu tenho uma vinca branca, gente, que eu cultivo ela aqui no meu jardim. Eu tinha uma rosa, mas para quem viu no vídeo anterior, eu tive que mudá-la de lugar, porque a gente está reformando o nosso jardim. Então ficou só essa branca plantada aqui, né? Mas é uma planta também que pode ser cultivada em sol pleno. Nossa flor de Natal também é outra planta que pode ser cultivada no sol pleno. Mas eu tava olhando aqui, gente, que esse frio intenso que deu agora esses dias aqui na minha cidade, chegou a temperatura de 2 graus, né? Sensação térmica 2, 3, 4 graus, né? E acho que de madrugada deve ter dado menos até. Queimou aqui as folhas da minha flor de Natal, olha só. Nem tinha percebido, vim fazer o tour aqui pra vocês e acabei percebendo agora que queimaram as folhas aqui na minha flor de Natal. Uma pena, né, gente? Ainda bem que as florzinhas resistiram aqui a esse inverno forte, né, que deu aqui na minha cidade. E aqui, gente, uma gigante. Aqui, ó, no meu quintal é essa buganvília, que é uma florzinha de sol pleno também, né? Uma árvore de sol pleno, né? Ela fica linda assim, ó, cheia de flores, gente. Linda, linda, linda demais. Esses tempos eu acabei cortando uma galha que tava indo lá pro quintal da vizinha, né? Pra não incomodar. E eu acho que deu uma enfraquecida nela, né? Porque aqui embaixo já não tá dando mais flores, né? Só lá no topo, nas galhas que cresceram novas, né? Então, eu acho que foi isso. Foi uma poda que eu fiz muito drástica nela, né? Que acabou enfraquecendo aqui embaixo. Aqui, pessoal, essa é uma muda que eu fiz no meu aspargo, né? Que tá lá no pergolado. Que foi plantada mais recentemente, mas porém ela tá em sol pleno, gente. Olha, tá nascendo ali mais mudinhas, né? No nosso aspargo. Que também gosta de um sol pleno. Aqui mais calanchões, né? Olha só, gente. Mais calanchões que eu fiz recentemente também esse arranjo aqui. Essas suculentas, gente, elas estão pegando uma sombra aqui agora, mas elas passam a tarde toda no sol. Olha só como é que elas estão lindas, né? Fiz também recentemente esse arranjo de suculentas. Minhas plantinhas aqui de sol pleno. A azaleia, gente, também é uma planta de sol pleno, né? Fica aqui durante o dia, aqui nessa parte aqui, ó, até saiu folhas novas depois que eu trouxe ela aqui pro sol. A nossa rosa do deserto, quando eu trouxe ela pro sol aqui, gente, porque ela era de supermercado, né? Então as florzinhas a gente tem que ir adaptando, né? Quando eu trouxe ela pra cá, ela queimou as pontas aqui da folha, ó. Mas como vocês podem ver, já tá saindo novas folhas, né? E não está queimando, né? Então, sinal que ela tá gostando aqui desse cantinho. É uma planta que também gosta de sol pleno. Tenho aqui mais suculentas, gente, que ficam aqui no sol pleno no muro, né? Elas pegam sol desde manhã. Ali também eu tenho mais uma plantinha que gosta de sol pleno, que é essa bromélia aqui, gente, que tem essa folha meio avermelhada, meia rosa, né? Fica aqui no sol pleno também. Temos aqui essa dipladênia rosa, que também fica no sol pleno. Agora tá pegando sombra porque está de manhã, né, gente? Agora são 9 horas da manhã. Mas a partir das 10 já começa a pegar sol nela. E vai o dia inteiro, gente, pegando sol. E ela dá lindas flores cor de rosa. A nossa dipladênia de sol pleno. Olha, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês que a minha irmã ela cultiva aqui as dracenas dela. Todas em sol pleno, gente, olha só. E estão lindas, né? A minha estranhou mesmo o cantinho lá. Mas as dracenas, elas gostam de um sol pleno aqui, ó. Temos até aqui temos também esse outro tipo de pinheirinho aqui, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas é uma plantinha que também adora sol pleno, que pode ser usado como muro verde. Aqui também, gente, temos essas transdescântias, né?
roxas aqui, ó, que também são cultivadas em sol pleno. Olha só, dá até uma florzinha rosa na ponta, né? São plantinhas todas que são cultivadas em sol pleno, gente. Aqui, pessoal, eu tenho uma gaiola cheia de suculentas, né? Como vocês podem ver, tem até uma mini jade aqui, ó, que também é cultivada em sol pleno. Fica aqui embaixo da garagem, mas à tarde pega o sol o dia inteiro, né, pessoal? Então elas acabam ficando assim, ó, com as pontinhas rosadas. As minhas suculentas de sol pleno, né? A nossa costela de Adão, pessoal, pega um sol, uma meia sombra, né, vamos dizer assim. Porque à tarde não pega muito sol aqui nessa parte do muro, né? Ela já não sei dizer se ela é uma planta de sol pleno ou não, mas acredito eu que ela seja mais de meia sombra, né? Ali, a nossa moreia fica aqui na beirada do muro. Aqui eu cultivo ela na meia sombra, mas já vi em várias calçadas, né? Em várias casas que elas são cultivadas em sol pleno também. Essas moreias, né? Então, para quem não tem muita sombra aí no seu quintal, com certeza dá para estar cultivando ela em sol pleno, né? Aqui também temos a nossa... Aqui eu tenho uma muda, pessoal, de hortênsia, né? Tá bem pequenininha ainda, eu peguei da minha mãe, né? Mas vocês devem conhecer, a hortênsia, ela é uma flor muito linda, azul, né? Tem de várias cores, na verdade, mas essa que eu tenho aqui em casa é azul. E também uma flor que pode ser cultivada em sol pleno, gente. Assim como o nosso gerânio também é uma flor que pode ser cultivada em sol pleno. Aqui a minha tá meio murchinha, porque eu plantei recentemente, né? Então ela tá meio murchinha. Mas são todas flores que podem ser cultivadas em sol pleno, pessoal. Mais bromélias aqui, gente. Aqui as minhas estão verde, porque eu tô cultivando elas na sombra. Mas se você cultivá-las no sol, elas ficam meio avermelhadas, assim, as pontas, né? Então, é uma ótima ideia para estar fazendo um jardim aí com essas bromélias, né? Deixando o seu jardim mais colorido, pessoal. Assim como as calanchões, que eu já mostrei para vocês. E também pode ser cultivadas em sol pleno. E aqui, gente, eu tenho várias outras plantas. Se vocês gostarem desse vídeo, né, eu posso estar fazendo um tour aqui mostrando todas as minhas plantinhas de sombra, né? Que eu tenho várias aqui no meu quintal, cheio de plantas lindas, né? Cheio de plantas maravilhosas. Então, se vocês gostarem, posso estar fazendo mais um tour aqui, mostrando todas elas, né? Aqui do meu quintal. Agora eu tô arrumando lá nos fundos da minha casa, né? Um cantinho lá pra deixar com flores também. Em breve teremos mais um cantinho cheio de flores e plantas lindas aqui do canal, né? Gratidão a todos que são inscritos aqui. Que Deus abençoe seu dia. Muita paz e muita saúde para todos. Obrigada pela sua inscrição. E até o próximo vídeo. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje aqui no nosso pequeno quintal cheio de plantas lindas, eu quero mostrar pra vocês quem desabrochou hoje, gente. A coisa mais linda, gente. Mas primeiro, pessoal, eu quero pedir pra vocês se inscreverem aí, deixar o like e ativar o sininho das notificações. Também quero desejar um ótimo dia a todos, que Deus venha abençoar o seu dia. Muita paz, muita saúde, muita alegria. Gente, hoje amanheceu lindo aqui o nosso pequeno jardim, o nosso pequeno quintal cheio de plantas lindas, gente. Eu tô
Muito feliz porque eu acordei e já vi essas lindonas aqui, gente, desabrochando, né? Olha que linda, gente. Desabrochou as flores do nosso lírio. Olha que bonita. Deixa eu segurar ela aqui pra focar, né? Uma florzinha cheia de detalhes. Olha aqui, gente. Saiu uma em cima da outra. Olha que bonitinha. Tem até um bichinho já ali se alimentando do néctar, né? Ela tem assim essa bordinha roxa, o interior meio marrom, meio amarelo, né? E olha aqui. Todas elas, gente, desabrocharam. Uma pena o meu quintal tá uma bagunça, né, devido à reforma. Mas deixa eu mostrar. Todas elas desabrocharam hoje, gente. Olha só. Todas elas. Olha aqui que linda, pessoal. Uma mais linda que a outra, né? Desabrochando aqui no nosso jardim. Olha, pessoal. Todas elas desabrocharam. Essa parece até ser maior, né? Ali atrás tem mais algumas, eu não consigo chegar lá, né? Tem uma no sol lá atrás, ó. Coisa mais linda. Então, elas desabrocharam todas aqui, embaixo da costela de Adão, né? Todos os meus lírios. E aqui, pessoal, a nossa dipladênia também desabrochando. Muitas flores lindas e plantas lindas neste quintal, gente. Aqui no quintal de casa mesmo. Ontem as minhas plantinhas estavam sofrendo aqui com o sol. Algumas flores, folhinhas até queimaram, né? Mas eu molhei elas ontem de tarde e elas deram uma renovada nas folhinhas, ó. As minhas minis rosa, né? Olha como está a minha bacia de suculentas. Gente, o sol tá bem forte aqui na nossa cidade, né? Agora tá chegando o verão mesmo, né? Estamos na primavera ainda, mas já tá bem forte. Olha o eônio, como está lindo, pessoal. Até os passarinhos estão cantando bastante hoje. Olha como tá cheio de botões aqui na minha rosa do deserto. Eu não vejo a hora de abrir. Tá demorando tanto, né, gente? Eu tô ansiosa pra que abra todos esses botões. Olha, em cada galinho desse tem 3, 4 botões, né? Vai ficar lindo esse cantinho aqui com essas flores abertas, né? Rabo de macaco também tá lindão. A nossa azaleia, olha que linda que ela está, né? Lindona a nossa azaleia. Tem umas mais vermelhas, outras mais rosinha clara, né? E o que vocês acharam desse cantinho aqui com um monte de potinhos e vasinhos coloridos, pessoal? O que vocês acharam? Eu achei que ficou lindo, né? A samambaia super gostou de ficar penduradinha aqui, ó. Nesse vasinho roxo, né? As nossas begônias estão lindas. A nossa dipladênia roxa. Roxa não, vermelha, né? Tá lindona também. E olha, pessoal, eu trouxe a minha ixória pra cá, ó. Pra pegar um pouquinho de sol. Vocês viram que essa maranta também tem florzinhas? Umas florzinhas bem pequenininhas, mas tem, né? Olha só. Crisântemo, pessoal. Encheu de flores também, né? Olha a coloração dessas flores. E aqui, pessoal, tá cheio de botões, né? Aqui, gente, eu uso aquele fertilizante forte, né? Para as florzinhas florescerem aqui. Quando é época de florir, elas enchem, gente. Olha só. Até a nossa Érica tem florzinha agora. Aqui estão as minhas mudas de hibisco que eu plantei, né? E a nossa camélia. Eu não sei se essa camélia vai pegar, gente. Tá deixando aí, né? Pra ver o que vai acontecer. Eu fiz uma poda aqui, gente, na nossa calanchoe, né? Porque ela tava cheia de bichinhos. Então eu fiz uma poda aqui, né? Porque tinha caído todas as flores mesmo. Então eu aproveitei e já fiz uma poda. E olha aqui, gente. Até a Érica roxa saiu florzinha, né? Deixa eu pegar aqui com a mão pra ela focar. Olha só. Uma mini florzinha. Nem na câmera do celular tá conseguindo focar, né? Não foca. É.
Olha o tamanho dessa florzinha, gente. Uma menina. Gente, eu que descobri que essas bolinhas que fica atrás da samambaia são tipo sementinhas, né? Olha que legal, né? Eu achava que era tipo de um pulgão, alguma coisa, mas acabei descobrindo que não. Eu tô com uma ideia, pessoal, de trazer essa hortênsia lá pro nosso suporte de plantas e eu vou fazer isso agora, junto com vocês. Deixar ela aqui no chão e vamos pegar aqui, ó, esse vasinho de suculenta, trazer pra cá e vamos colocar a nossa hortênsia aqui. Ela tá lindona, né? Tá muito bonita. Então, vou colocar ela ali, ó. Encheu mais o nosso cantinho ali, né? Olha como tá linda. Olha a coloração dessas folhinhas, né, pessoal? Muito linda. O engraçado, pessoal, que antes essa florzinha, ela tinha as flores assim, ó, laranjada. E agora tá ficando amarela. Não sei se é porque ela tá na sombra agora, né? Tá mudando a pigmentação da flor. Eu acredito que seja isso, né? E olha como tá lindo aqui o nosso cantinho cheio de flores, né? Nosso coléus também tá lindo. Olha a cor, gente, olha a coloração. A nossa buganvília, pessoal, olha que lindona. Cheia de flores, né? Agora ela desabrochou, né? E olha que tá ficando um arco aqui, gente, cheio de flores em cima do portãozinho, ó. Em cima do portão aqui de casa, né? E ela tá lindona, a nossa buganvília. Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje eu quero fazer um tour aqui pelo meu cantinho verde, meu cantinho onde eu relaxo, gente. Onde a gente usa para descansar, né? Para tirar toda a ansiedade. Sábado a gente estava numa reforma aqui, enquanto meu esposo reformava lá dentro, eu estava ali sentada com a minha filha, brincando, se divertindo e também ajudando ele, né? Mas também ajudando, brincando ali com a minha filha e cuidando do meu cantinho verde aqui em casa, pessoal. E antes de chegar lá nesse cantinho verde, pessoal, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aí, deixar o like, ativar o sininho das notificações. E também quero desejar, gente, um ótimo dia a todos. Felicidades, muita saúde, né? Para todos vocês, que essa semana seja uma semana abençoada. Pessoal, esse aqui, ó, é o meu cantinho que eu uso para descansar, para relaxar, né? Eu andei fazendo algumas reformas, tem vasinho novo aqui no nosso cantinho, tá mais colorido, né? E no vídeo anterior, eu ergui meus vasinhos no lugar, para quem não viu, depois esse vídeo vai lá ver. E esse é o meu cantinho, gente, que eu uso para relaxar, para cuidar das minhas plantinhas, né, para desestressar. Olha, gente, é muito fácil ter um cantinho desse aqui, ó. Nós fizemos um pergolado, colocamos uma buganvília em cima aqui, e ela mesma virou o telhado do nosso pergolado, né? E eu vou fazer um tour aqui mostrando para vocês. Vamos começar aqui pelos nossos vasinhos coloridos que eu ganhei recentemente, pessoal. Olha que lindo esses vasinhos. Eu pendurei aqui a minha mini samambaia havaiana aqui, né? Nesse vasinho roxo, olha só. Pendurei ela aqui no outro vaso mesmo, né? E olha que linda que ela tá. Nem tirei, gente, do vasinho dela de dentro. Usei esse vasinho roxo como um cachepô, né?
Ai, as gatinhas estão aqui se estranhando. E deixei tudo mais colorido aqui, ó. Também plantei esse eônio aqui. Eu não sei qual que é esse, gente, mas depois eu vou mostrar lá pra vocês o eônio kiwi que eu tenho lá, que tá lindão. O coléus, pessoal, só coloquei o vasinho dentro pra ficar mais colorido aqui. Esse pergolado. Olha como está, pessoal, a minha era roxa. Olha como ela está se desenvolvendo. Tá ficando lindona, né? Nesse cantinho aqui, gente, pra relaxar. Esse cantinho verde, né? Tá saindo até florzinha, ó. Na era roxa, né? E tá muito lindo, pessoal. O nosso cantinho hoje. Escuta só os passarinhos cantando. Então, pessoal, hoje tá ventando, né? Bastante. Aqui na minha... Meu Deus, olha o vento. Mas sábado tava um dia assim mais fresquinho, né? E a Nicole sentamos aqui, ficamos brincando uma com a outra, né? Tipo, tirando um tempo com a minha filha, né? Olha, pessoal, vocês têm uma ideia, até os gatos gostam desse canto aqui. E minhas plantinhas estão lindas, gente. Então, como eu estava dizendo, né? Eu coloquei meus coléus aqui nesses vasinhos coloridos. Só, pessoal. E eles estão gostando, né, desses vasinhos. Eu coloquei meu eônio com mais areia. Porque ele tava junto com essas outras plantinhas, mas ele não tava se desenvolvendo, pessoal. Então eu coloquei ele sozinho agora no vasinho, né? A minha begônia aqui, minhas plantinhas eu ainda não molhei hoje, né? Eu molhei sábado. E eu deixo passar um dia, né? Então, vou molhar elas hoje, pessoal. Olha que lindona ali que abriu. A minha dipladênia vermelha, tá lindona, né? Pelo jeito ela gostou de ficar penduradinha ali no nosso pergolado. Então, gente, as plantinhas, elas deixam tudo mais bonito, né? Mais relaxante, mais gostoso de ficar. E fica fresquinho, pessoal. Também plantei umas mudas de hibisco que a minha mãe trouxe pra mim. Aqui nesse vaso, junto com a camélia, né? Daí eu plantei aqui as mudas de hibisco, né? Agora vamos esperar ver se elas vão se desenvolver. A minha ficus lirata também já tá saindo folhas novas, né? Olha que lindona que ela tá, pessoal. Tá crescendo, né? Igual eu disse, daqui a pouco já vou ter que arranjar outro cantinho pra ela aqui em casa, gente. Porque ela tá crescendo muito rápido. A minha gaiola, pessoal, eu tive que tirar daqui porque as plantinhas estavam estiolando. Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu coloquei. Na verdade, eu tenho que pendurar ela em algum lugar, né? Mas por enquanto eu coloquei ela aqui, ó, nesse cantinho em cima dos tijolos, né? Mas mais pra frente eu quero pendurar ela num lugar, pessoal. Olha que linda que tá a minha suculenta. Minha rosa do deserto tá cheia de flores. Tá lindona, né? E olha meu aeônio kiwi, gente. Que lindo que ele tá. Depois que eu trouxe ele aqui pro sol, né? Eu fiz aquela separação. Trouxe as minhas rosas pra cá também. Inclusive tem que molhar minhas plantinhas, né? Hoje é dia de molhar. E vamos voltar lá então pro nosso pergolado. Aqui também, gente, eu tenho azaleia no meu pergolado. Olha que lindas. Coléus, né? Antigamente, pessoal, tinha um banquinho aqui, né? Um balanço, na verdade. Aqui nesse cantinho. Só que ele acabou estragando com o tempo, né? Mas agora a gente pega as cadeiras de praia e senta aqui. Fica tomando tererê, né? E curtindo esse cantinho verde aqui, gente, pra relaxar. Olha como estão lindos os crisântemos. Bem coloridos, né? Eu achei que as plantinhas gostaram mais de erguer elas assim, ó. Parece que elas gostaram mais, né, pessoal? Eu tive essa ligeira impressão que elas gostaram mais de ficar assim no alto, né? É melhor pra mim cuidar e pra mim manter, né, minhas plantinhas, porque todos os dias eu venho aqui, dou uma olhadinha, né?
ver se não tem nenhuma praga. As minhas samambaias estão se renovando novamente. Nem vou precisar fazer o replante, né? Talvez mais pra frente, quando eu comprar terrinhas novas, eu faço um novo replante. Mas elas já estão ficando lindonas, pessoal. É que elas não gostam muito do frio. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou fazer um tour aqui no meu quintal, mostrando pra vocês todas as plantinhas de sol pleno que eu tenho aqui no meu quintal de casa. Já vai deixando seu like aí, compartilhando esse vídeo e também se inscrevendo para nos ajudar aqui no canal. Vamos começar então pessoal, o nosso tour aqui. O nosso pergolado, que aqui eu tenho algumas plantinhas que eu cultivo na meia sombra, mas porém também pode ser cultivadas em sol pleno. Vamos começar por esse bonitão aqui, ó, que é esse cróton lindo, né? Maravilhoso, que eu tenho aqui. Eu conheci ele como cróton brasileirinho, né? Eu fiz, gente, algumas mudas dele e coloquei aqui no vaso, ó. Só que não deu certo. Até hoje não consegui, né, realmente fazer aqui uma muda que desse certo, né? Se vocês conta pra mim aí como que vocês fazem suas mudas de cróton, se dá certo. Olha só, aqui eu tinha enterrado aqui com um pedaço de caule, né? Era um caule mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Enterrei aqui na terra, mas não deu certo. Até agora só tá a folha aqui, né? Como vocês podem ver. Mas a muda mesmo não saiu. Não sei se demora muito tempo, né? Pra sair essa muda, né? Mas até agora, infelizmente, não saiu a nossa muda de cróton. Eu vou ter que escorar ele aqui com alguma galha, porque ele tá meio caído, né? Nosso cróton. Então esse é o cróton brasileirinho, que pode ser cultivado no sol pleno também. Aqui, pessoal, eu tenho esse eônio, né? Lindo, maravilhoso, que tá aqui no meu pergolado, que eu cultivo na meia sombra, né? Mas pode ser cultivado em sol pleno também. É porque eu não tenho muitos lugares aqui no sol pleno, gente. Tipo, pra deixar erguida minhas plantinhas, né? Teria que ter uma bancada, alguma coisa, né? Então as suculentas, gente, geralmente a maioria delas, né? Tem algumas também que não aceitam sol pleno, né? Gostam muito do sol pleno, né? Nas suas folhas. Tanto que deixam elas coloridas, ó. Aqui nessa parte do meu pergolado pega mais sol, né? Como vocês podem ver, as pontinhas delas já estão coloridas, gente. Minhas plantinhas de sol pleno. Gente, eu tenho aqui essa dracena que eu coloquei recentemente aqui no meu pergolado, porque a gente tá fazendo uma mudança no meu jardim, né? E eu tive que trazer ela pra cá. Mas, olha só o que aconteceu. Ela tava lá no sol pleno, né? Eu trouxe ela pra cá pra proteger e também porque ela tava plantada no chão. Tive que mudar aqui pro vaso, né?
E olha o que aconteceu com as folhas dela, gente. Eu não sei, tô com medo de perder a minha dracena, né? Eu cultivava ela no sol pleno e trouxe ela aqui pra meia sombra, né? Eu acho que ela não gostou muito, gente. Aqui, pessoal, é uma muda de camélia, que eu trouxe lá da minha sogra. Também uma plantinha de sol pleno, né? Aqui ela tá na sombra porque é uma muda que eu plantei recentemente, né? Então eu tô deixando ela pegar bem pra depois mudar pro sol, né? Inclusive uma das mudas já se foi, ó, morreu, né? Tô deixando aqui só pra ela escorar a nossa outra. Só pra ela escorar a outra, né? A gente não perder, não mexer ali na raiz. Então por enquanto ela vai ficar aqui até que a nossa mudinha aqui cresça bastante. Aqui também, pessoal, eu tenho a minha jade, que eu cultivo aqui embaixo do meu pergolado, que é assim, gente, agora de manhã, né, pega esse solzinho assim, ó, fresquinho, né, e à tarde dá sombra, né. Então a minha jade eu cultivo ela aqui embaixo, mas, pessoal, dá pra cultivá-la também no sol pleno. Antes eu cultivava ela no sol pleno, né, e ela ficava com as folhas meio amareladas, assim, na ponta, parecia que ficava até transparente. Então, quando eu quiser, eu posso estar mudando ela lá pro sol, né? Se eu precisar mudar ela pro sol, eu posso estar mudando ela lá pro sol. Mais acima aqui temos uma calanchoe. Também tenho várias calanchoes aqui no quintal. Essa daqui tá na meia sombra. Mas eu tenho umas que são cultivadas ali no sol pleno, que eu já vou mostrar pra vocês. Que estão lindas também, né? Tem um aspargo também, gente, cultivado em sol pleno. Aqui esse tá na meia sombra, né? Mas eu tenho um que eu cultivo no sol pleno, que pega sol direto nele, né? Aqui, pessoal, o rabo de macaco, que eu adquiri recentemente. E como lá, pessoal, tava embaixo de um sombrite, eu tô deixando ele se acostumar aqui com o ambiente, né? Mas eu acho que ele vai ficar aqui mesmo, né? Mas eu vejo aí em vários vídeos aqui no canal do YouTube, né? Aqui no YouTube, que muitas pessoas cultivam ele no sol pleno, gente. Ele é tipo de um cactus, né? Então os cactos geralmente gostam no sol pleno, né? Nas folhinhas dele. E tá aqui, todo lindão, o meu cactus. Muitos daqueles que acompanham aqui o canal, né? Já viram esse tour aqui pelas nossas plantinhas aqui do quintal, né? E já sabem que eu cultivo elas aqui embaixo do meu pergolado. Eu tô mostrando essas florzinhas que também pra você, né? Que tá sempre aí acompanhando, pra ver como está o desenvolvimento das nossas plantinhas. Aqui eu tenho uma vinca branca, gente, que eu cultivo ela aqui no meu jardim. Eu tinha uma rosa, mas para quem viu no vídeo anterior, eu tive que mudá-la de lugar, porque a gente está reformando o nosso jardim. Então ficou só essa branca plantada aqui, né? Mas é uma planta também que pode ser cultivada em sol pleno. Nossa flor de Natal também é outra planta que pode ser cultivada no sol pleno. Mas eu tava olhando aqui, gente, que esse frio intenso que deu agora esses dias aqui na minha cidade, chegou a temperatura de 2 graus, né? Sensação térmica 2, 3, 4 graus, né? E acho que de madrugada deve ter dado menos até. Queimou aqui as folhas da minha flor de Natal, olha só. Nem tinha percebido, vim fazer o tour aqui pra vocês e acabei percebendo agora que queimaram as folhas aqui na minha flor de Natal. Uma pena, né, gente? Ainda bem que as florzinhas resistiram aqui aos fortes... a esse inverno forte, né, que deu aqui na minha cidade. E aqui, gente, uma gigante. Aqui, ó, no meu quintal é essa buganvília, que é uma florzinha de sol pleno também, né, uma árvore de sol pleno, né. Ela fica linda assim, ó, cheia de flores, gente. Linda, linda, linda demais. Esses tempos eu acabei cortando uma galha que tava indo lá pro quintal da vizinha, né, pra não incomodar, e eu acho que deu uma enfraquecida nela, né? Porque aqui embaixo já não tá dando mais flores, né? Só lá no topo, nas galhas que cresceram novas, né?
Então, eu acho que foi isso. Foi uma poda que eu fiz muito drástica nela, né? Que acabou enfraquecendo aqui embaixo. Aqui, pessoal, essa é uma muda que eu fiz no meu aspargo, né? Que tá lá no pergolado. Que foi plantada mais recentemente, mas porém ela tá em sol pleno, gente. Olha, tá nascendo ali mais mudinhas, né? No nosso aspargo. Que também gosta de um sol pleno. Aqui mais calanchões, né? Olha só, gente. Mais calanchões que eu fiz recentemente também esse arranjo aqui. Essas suculentas, gente, elas estão pegando uma sombra aqui agora, mas elas passam a tarde toda no sol. Olha só como é que elas estão lindas, né? Fiz também recentemente esse arranjo de suculentas. Minhas plantinhas aqui de sol pleno. A azaleia, gente, também é uma planta de sol pleno, né? Fica aqui durante o dia, aqui nessa parte aqui, ó, tá saiu folhas novas depois que eu trouxe ela aqui pro sol. A nossa rosa do deserto, quando eu trouxe ela pro sol aqui, gente, porque ela era de supermercado, né? Então as florzinhas a gente tem que ir adaptando, né? Quando eu trouxe ela pra cá, ela queimou as pontas aqui da folha, ó. Mas como vocês podem ver, já tá saindo novas folhas, né? E não está queimando, né? Então, sinal que ela tá gostando aqui desse cantinho. É uma planta que também gosta de sol pleno. Tenho aqui mais suculentas, gente, que ficam aqui no sol pleno no muro, né? Elas pegam sol desde manhã. Ali também eu tenho mais uma plantinha que gosta de sol pleno. Que é essa bromélia aqui, gente, que tem essa folha meio avermelhada, meio rosa, né? Fica aqui no sol pleno também. Temos aqui essa dipladênia rosa, que também fica no sol pleno. Agora tá pegando sombra, porque está de manhã, né, gente? Agora são 9 horas da manhã. Mas a partir das 10 já começa a pegar sol nela. E vai o dia inteiro, gente, pegando sol. E ela dá lindas flores cor de rosa. A nossa dipladênia de sol pleno. Olha, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês que a minha irmã cultiva aqui as dracenas dela. Todas em sol pleno, gente, olha só. E estão lindas, né? A minha estranhou mesmo o cantinho lá. Mas as dracenas, elas gostam de um sol pleno aqui, ó. Temos até aqui temos também esse outro tipo de pinheirinho aqui, né? Que eu esqueci o nome agora. Mas é uma plantinha que também adora sol pleno, que pode ser usado como muro verde. Aqui também, gente, temos essas transdescântias, né? Roxas aqui, ó. Que também são cultivadas em sol pleno. Olha só, dá até uma florzinha rosa na ponta, né? São plantinhas todas que são cultivadas em sol pleno, gente. Aqui, pessoal, eu tenho uma gaiola cheia de suculentas, né? Como vocês podem ver, tem até uma mini jade aqui, ó. Também é cultivada em sol pleno, fica aqui embaixo da garagem, mas à tarde pega o sol o dia inteiro, né, pessoal? Então elas acabam ficando assim, ó, com as pontinhas rosadas. A minha suculenta de sol pleno, né? A nossa costela de Adão, pessoal, pega um sol, uma meia sombra, né, vamos dizer assim. Porque à tarde não pega muito sol aqui nessa parte do muro, né? Ela já não sei dizer se ela é uma planta de sol pleno ou não, mas acredito eu que ela seja mais de meia sombra, né? Ali, a nossa moreia fica aqui na virada do muro. Aqui eu cultivo ela na meia sombra, mas já vi em várias calçadas, né? Em várias casas que elas são cultivadas em sol pleno também, essas moreias, né? Então, para quem não tem muita sombra aí no seu quintal, com certeza dá pra estar cultivando ela em sol pleno, né? Aqui também temos a nossa... Aqui eu tenho uma muda, pessoal, de hortênsia, né? Tá bem pequenininha ainda, eu peguei da minha mãe, né? Mas vocês devem conhecer, a hortênsia, ela é uma flor muito linda, azul, né? Tem de várias cores, na verdade. Mas essa que eu tenho aqui em casa é azul. E também uma flor que pode ser cultivada em sol pleno, gente.
Assim como o nosso gerânio também é uma flor que pode ser cultivada em sol pleno. Aqui a minha tá meio murchinha, porque eu plantei recentemente, né? Então ela tá meio murchinha. Mas são todas flores que podem ser cultivadas em sol pleno, pessoal. Mais bromélias aqui, gente. Aqui as minhas estão verde, porque eu tô cultivando elas na sombra. Mas se você cultivá-las no sol, elas ficam meio avermelhadas, assim, as pontas, né? Então, é uma ótima ideia para estar fazendo um jardim aí com essas bromélias, né? Deixando o seu jardim mais colorido, pessoal. Assim como as calanchões que eu já mostrei para vocês. E também pode ser cultivadas em sol pleno. E aqui, gente, eu tenho várias outras plantas. Se vocês gostarem desse vídeo, né, eu posso estar fazendo um tour aqui mostrando todas as minhas plantinhas de sombra, né? Que eu tenho várias aqui no meu quintal, cheio de plantas lindas, né? Cheio de plantas maravilhosas. Então, se vocês gostarem, posso estar fazendo mais um tour aqui, mostrando todas elas, né? Aqui do meu quintal. Agora eu tô arrumando lá nos fundos da minha casa, né? Um cantinho lá para deixar com flores também. Em breve teremos mais um cantinho cheio de flores e plantas lindas aqui do canal, né? Gratidão a todos que são inscritos aqui. Que Deus abençoe seu dia. Muita paz e muita saúde para todos. Obrigada pela sua inscrição. E até o próximo vídeo.